Olá, boa noite. Professor, Salve, salve, João. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Vou convidá-lo aqui para estar comigo. Só um minutinho. Isso. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Acabei de chamar o João Holanda. aê, oi, Ah, oi, tudo bom, meu Hum, querido? Boa tudo noite. certo, boa noite. Que honra, hein? A gente mora tão perto e só assim para a gente se falar, não? Pois é, e a honra é toda minha, muito obrigado pelo convite. Ô, meu querido, eu queria assim, agradecer, Uhum. né, quem está chegando aqui, né, gente? O João, eu tive contato, né? Ele foi orientando da Ana Flávia, eu tive contato com ele ao Sim. longo aí da nossa formação lá no ICEUB, que eu venho Uhum. ministrando aulas, e sempre me chamou a atenção a qualidade mesmo da fala, a seriedade dos estudos, a sensibilidade humana dele. E recentemente você terminou seu mestrado, né, João? Você podia Pois contar para é, a gente um pouquinho da sua eu brinco que trajetória eu, profissional, né? eu brinco que eu sou um quase mestre, porque eu terminei o mestrado, eu defendi, daí antes de eu poder entregar o trabalho e solicitar o certificado, o CEUB, a secretaria fechou, começou tudo isso da pandemia, então só falta o diploma, mas isso já está Ah, tudo pronto. Mas sim, maravilha. fiz, fiz a formação lá no CEUB, né? Fui orientando da Ana Flávia, professora incrível. É, na real, eu sempre interessei muito pela área escolar. Minha monografia foi na área escolar, inclusive na época eu fiz o estágio em psicologia escolar, estava trabalhando numa escola. Mais recentemente que eu fui entrando para a área clínica e hoje eu tento ter um pouco dos dois. E o mestrado aí encontrei então uma possibilidade de trazer um pouco do que eu gosto da clínica. Eu fiz um grupo focal com 8 adolescentes falando sobre masculinidades no contexto escolar. Então deu para fazer essa ponte e estamos aqui nessa. Nossa, que legal, cara. Você tem uma trajetória linda e se tornou pai recentemente, né? Exatamente. Em março nasceu o Travou? Nicolas, então se rolar um chorinho aqui no. Travou? Tá dando para ouvir? Não, não, agora voltou, voltou. Pode Aí. falar. Foi em março nasceu o Nicolas, então até se rolar um chorinho aqui no fundo, já sabe. Nossa, que maravilha estar junto com você. Então, quem chegou, né? A gente já fez aqui uma breve apresentação. E o que nos trouxe aqui hoje, né? Tanto o João quanto eu, a gente tem se dedicado a estudar, então, estudo de gênero, né, e masculinidades, pensando em interfaces com o campo da saúde mental, né? Eu venho de uma Uhum, tradição das ciências sociais, embora eu seja psicoterapeuta corporal, atue, né, em grupos de homens, eu tenho esse interesse muito acadêmico mesmo, de entender os uhum, sentidos, né? E eu percebo, né, João, que você vem também numa dupla, digamos, entrada no tema. Uma é a preocupação clínica, né? E uhum, outra é a preocupação também em termos de um estudo, de pesquisa, né? Porque você tem seguido os estudos. sim. Então, a gente veio falar hoje sobre resistências e potencialidades, sobre homens na terapia, né? Então, Uhum, é um tema super importante, emergente. E eu convidei o João para a gente começar um bate-papo em que a gente fala um pouco da gente. E aí depois a gente uhum. entra numa parte mais teórica e depois mais da experiência clínica dele, da minha experiência terapêutica. Queria saber de você, João, como homem, né, como sujeito no mundo, como é que foi a sua relação com a terapia e pensando aí nesses atravessamentos das masculinidades, né? Como é que você observou no comportamento dos outros, ou como é que foi para você? Seria legal saber disso. Uhum. Bem, eu até postei isso recentemente, mas eu acho que eu tive o privilégio de nascer numa família que sempre acolheu muito isso, e minha mãe, desde que eu sou criança, falava que a gente não precisa de terapia, a gente merece terapia. Então, isso nunca foi um tabu lá em casa. Eu comecei a fazer.
minha história com a terapia são os vai e vens, né? Eu comecei como criança, acho que eu tinha uns 9 anos, parei, depois eu voltei numa pré-adolescência, onde eu fui realmente engatar na terapia, que eu mesmo falei, não, isso. Antes, assim, minha mãe sugerindo um momento que eu falei, não, eu quero, foi aos 15 anos. E aí eu fiz 7 anos de terapia direto, foi até aí onde eu comecei a cogitar em fazer psicologia, o que me levou ao curso foi todo esse processo psicoterápico. Parei por um tempo e até curioso, né, como as nossos estudos e nossa vida vai se entrelaçando, porque depois que eu parei a terapia, eu voltei na real com uma outra psicóloga com quem eu tô até hoje, quando eu soube que ia ser pai. Pensar todo esse processo da paternidade, de eu assumir esse papel, foi tipo, não, deixa eu voltar para a terapia e tô aqui. Caramba, nossa, eu imagino, eu ainda não sou pai, né? Mas Uhum, eu venho de uma família em que eu acompanhei o nascimento da minha irmã mais jovem, né? E fui muito próximo dela. A gente uhum, tem 18 anos de diferença. Então eu fui muito próximo dela e ajudei ali todo aquele processo inicial, acompanhei a minha mãe, né? uhum, E, e bem, assim, a minha história com a terapia, né? Eu estava aqui hoje à tarde pensando, eu me lembro quando eu tinha por volta de 10 anos, eu vivia apenas com a minha mãe e a gente, por um tempo da nossa vida, foi morar com a minha avó, né? Olha que interessante, nessa época, o meu avô materno, ele foi fazer um tratamento numa fazendinha para alcoólatras, né? Uma fazendinha no interior de Minas, uhum, que tem muita vinculação com a religião católica, né? E ele, enfim, tinha vivido uma trajetória de alcoolismo muito grave. E a gente foi, eu e a minha mãe, né? Eu vivia só com a minha mãe, a gente foi viver com a minha avó, por uhum. causa do meu avô que estava, né, em tratamento. Então isso já marca um pouco a minha trajetória com uma ausência paterna, com Sim. uma referência do avô, né, com alcoolismo e com a presença de mulheres muito fortes, né, ao meu redor. Mas naquela época, logo que meu avô retorna da fazendinha, depois de um ano, ele desenvolveu um câncer na laringe e veio a falecer muito rápido. Assim. Uhum. E eu vivi um luto muito difícil. E aí foi quando a minha mãe me levou a primeira vez para uma psicóloga, né, para eu discutir e ver. Só que olha que interessante, eu estava pensando nisso hoje. Eu, durante umas 3, 4 sessões com essa psicóloga, eu não falava nada. E ela também não, digamos assim, me ficava preocupada com isso. Ela foi acompanhando o Aham, meu ritmo. E aí um belo dia eu falei para ela, poxa, você não vai falar nada? E, uhum. e aí ela falou assim, ai, que bom que você fala, né? E aí a gente começou um diálogo. Eu lembro que foi muito importante naquela época, eu Uhum. com uma criança, né, pré-adolescente, quase ali, 10 11 anos, e vivendo um pouco de um luto, mas era fruto também de uma história de um ano da ausência do avô, e de repente ele chega e aí Sim. ele veio a falecer, foi tudo muito, né? Uhum. E essa foi a minha primeira experiência. A minha segunda experiência já foi após a minha graduação, ou durante, no final da minha graduação e após a graduação, que eu vivi vivendo em Brasília, com a família toda em Uberlândia, sentindo muita saudade, muita dificuldade de adaptação. Aí vivi um término de um relacionamento, um namoro, e entrei assim numa profunda depressão mesmo. E precisei muito do apoio, né, de ajuda. E Uhum. desde então eu acho que eu nunca mais parei. Só que aí eu fui desencadear, né, fui desembocar nas psicoterapias corporais. Cheguei a fazer a formação numa linha, né? E hoje ainda continuo, mas hoje eu estou num ritmo mais devagar, né? Aham. Mas, nossa, terapia é fundamental na nossa trajetória. Ah, com E essa certeza. história, hein, João? Uhum. Né, assim, para a gente iniciar então o nosso debate aqui em termos de teoria e prática, eu trouxe uns dados, né? Uhum. Olhando para a literatura que está disponível nas grandes revistas aí atualmente, a gente vê que o homem, né, tende a suprimir, digamos, a sua expressão afetiva. Uhum. E existe um certo ideal hegemônico, né, de masculinidade que inspira, digamos, coragem, destreza, força, né?
eficácia sexual, laborativa, mas inspira também um evitamento de expressar emoções. E aí os Sim. índices, dados que a gente vai encontrando, né, não tem pesquisas muito objetivas, vão mostrando que homens têm mais dificuldade tanto de se cuidar, de Uhum, uma maneira assim, da saúde geral, né, cuidam-se mais nas emergências, e no campo da uhum, psicoterapia há também um tabuzão, né, um grande tabu, muitas resistências para chegar até um tratamento. Existe uma tendência de buscar esse tratamento nas emergências ou quando digamos, acontece alguma quebra narcísica, né? Às vezes o uhum. cara está passando por uma situação de ejaculação precoce, impotência sexual, ou perdeu o emprego, justamente nos tópicos, né? Dinheiro, sexo, poder. Então, eu queria saber de você, né, cara, que vem estudando, que vem também se dedicando à área clínica, como é que você enxerga esse fenômeno? E aí vamos bater um papo, viu? Na hora que você achar que tá bom, Uhum. aí eu falo, a gente vai conversando. Bem, eu assino embaixo. Assim, o que eu percebo muito na minha experiência na clínica é que são as exceções de pessoas que buscam a terapia como algo preventivo, se eu posso chamar assim. Do tipo, não, eu quero ter um momento para mim, eu quero poder ter alguém com quem eu possa trocar uma ideia, sem ser um espaço de julgamento. Normalmente é naquele, assim, quando tá no pico, né? Quando tá passando por um momento muito difícil. É isso que você colocou, tá? Lá, às vezes a gente mais apaga fogo, né? É, psicólogo bombeiro. E pensando nessa questão dos dados que você comentou, eu também fui fazer uma pesquisazinha, assim, coisas que. Para dar uma olhada, para trazer até para cá. E, assim, algo que eu achei muito interessante e para a gente ficar atento, tem um olhar bem crítico, isso foi um dado que eu achei da OPAS, é a Organização Pan-Americana de Saúde. Tem, se jogar aí OPAS, depressão, acho que acha. Foi um dos primeiros links, assim. É uma folha informativa que eles Uhum. têm e que coloca que as mulheres são mais afetadas pela depressão do que os homens. E na hora que eu li isso, assim, eu já fiquei tipo, não, como assim? Mas eu acho que as mulheres buscam mais atendimento e buscam lidar com a depressão do que os homens. Então não é que a depressão é algo exclusivo das mulheres ou da biologia das mulheres. Não, os homens sofrem. Tem muito homem sofrendo por aí. Mas ao invés de lidar na fala, no cuidado, vai lidar na violência, que é um fenômeno muito atrelado com a performance masculina, né? Vai lidar com substâncias, álcool, drogas, ou então se sobrecarregando de trabalho. E é justamente isso, essa esquiva, né, das suas experiências emocionais de não querer entrar em contato com isso e nem falar sobre isso, né? Nossa, é impressionante, né? Você trouxe a OPAS, né? Eu também tive acesso assim, a alguns dados, né? Que até a professora Valesca Zanello, que tem trabalhado muito com Uhum, essa frente, né? Ela disponibilizou num artigo onde ela faz uma espécie de, digamos, revisão da literatura sobre depressão masculina. Ela e uma estudante com uhum, quem ela orientou. E os dados são um pouco desatualizados, porque são lá de 2012/13, mas é uma tendência que, pelo que eu pesquisei, continua operante. Eu não achei nada muito novo, mas olha só, fato isso que você falou, né? É uma média de 2 a 3 vezes mais de mulheres do que homens apresentando a depressão. No entanto, existe um paradoxo, porque as tentativas de suicídio são maiores entre as mulheres, então uma espécie de consequência drástica de uma, vamos dizer, de uma depressão profunda, sim. mas homens tentam menos e matam-se mais. 4 vezes mais, né? O último dado mais recente é de 4 vezes Uhum, mais do que as mulheres. Eles tentam menos e matam-se mais. Eles não, né? Nós, né? Digamos assim, dentro sim. do. E Uhum, aí eu paro para pensar nisso. A Valesca Zanella ela vai muito numa linha de pensar que isso é mais um reforço de um dispositivo de eficácia, né? Como uhum, se a gente precisasse fazer corretamente, inclusive nessa hora. Mas uhum, eu fiquei pensando, né, também que isso tem muito a ver com o mimetismo. uhum, Se a gente pensa nas tecnologias de gênero, né, nos momentos da nossa vida em que a gente é socializado, eu estava lembrando hoje. Eu me lembro que a minha primeiro brinquedo assim que eu fiquei mais frustrado de perder foi uma espada, sabe? Era uma espada que dentro dela tinha água assim, e aí ela fazia luzes.
E eu Uhum. lembro de projetar na minha imagem assim, mental a vontade de enfiar aquela espada nas pessoas. E aí eu fico imaginando, se eu tivesse frustrado comigo, eu também teria a vontade de enfiar em mim, né? Entende? Sim. Como uma Uhum. espécie de tentativa de mimetizar práticas socialmente hegemônicas, né? Uhum. Então, em alguma medida, me parece que esse dado ele não tem a ver só com o dispositivo da eficácia, mas tem a ver também com essa necessidade de representar o que os nossos heróis representam, né, no mundo. Estava lembrando da minha Sim. adolescência, os meus grandes ídolos, né, Kurt Cobain, aí a gente vai olhar Jimi Hendrix, sei lá, Jim Morrison, quando eu fui gostando do rock and roll, aí eu fui descobrir a história Uhum. deles, era uma história de overdose, suicídio, né, violência. Sim. E bem, você tocou num ponto também, vamos lá. Se a pessoa, então, desenvolve tem uma, digamos, uma tendência a apresentar uma subnotificação da depressão ou uma tendência grande de cometer suicídio, né, pensando na subjetivação masculina, a gente tem aqui uma questão, né, que é o diálogo, né, que é o pedir Uhum. ajuda, que é o falar sobre o seu sofrimento. Como é que você enxerga isso, né, essa questão emocional no universo masculino, João? E aí, se você quiser também trazer sua experiência, ou então Uhum. discursos teóricos, fica bem à vontade. Esse é um bate-papo. O legal da live é que não precisa ser Uhum. aquele ambiente acadêmico totalmente formal, né? Vou abrir aqui os meus slides, apresentar aqui para a banca, né? Não tem isso. Mas você trouxe essa questão, né, do falar e tudo mais. Eu acho que antes mesmo do falar, algo que muitas vezes eu me percebo fazendo com os homens que eu atendo, às vezes até comigo, é antes de falar, é o nomear. O que que é isso que eu tô sentindo? Às vezes eu acho que isso aqui é uma raiva, mas será que no fundo é uma tristeza? Ou então às vezes eu acho, não, eu tô cansado. Mas esse cansaço é físico, esse cansaço é emocional. Eu já me peguei fazendo essa confusão e não sabendo distinguir. E acho que antes até de falar, saber nomear. E isso a gente não aprende, né, enquanto homens. Muitas vezes isso não nos é ensinado. O homem, acho que ele tá bem ou tá com raiva. Muitas vezes é só isso, né? E toda essa gama de sentimentos de frustração, de saudade, de tristeza, tudo isso que pode ser relacionado a uma fraqueza, né? A esse lado até mais vulnerável, a gente meio que não entra em contato. Então a gente não sabe falar o que está sentindo, sabe que tá mal, sabe que não tá legal, sabe que tem gente reclamando, ah, minha esposa tá achando ruim meu jeito, mas o que que é que tá acontecendo? Então muitas vezes até antes de falar tem que ter um exercíciozinho de nomear. Sabe, a gente não ensina muitos meninos a falarem, olha, você está sentindo isso que você está sentindo é raiva, é tristeza, é saudade, é frustração. A gente não tem muito isso, né? Então, antes de falar, o nomear. Pois é, e eu fico pensando, né, João, essa questão do nomear os sentimentos, ela também envolve uma espécie de adormecimento, né? Muita gente fala assim, ah, não, Uhum, homem não sente. Não é real isso. Todo uhum, mundo sente, todo ser humano sente, né? uhum, Mas a grande questão é o quanto os nossos sentimentos estão, em alguma medida, adormecidos, ou igual você falou, então difusos, né? Eu mesmo sim, tenho muita dificuldade, eventualmente, de lidar com a expressão da raiva, né? Na minha trajetória, eu fui o típico, então, garoto que aprendeu que tinha que fazer certinho para ser uhum, amado, né, pelas figuras femininas. Então, tornei o dois. menino da mamãe mesmo, né? Aham, E isso, cara, tem sido, né, imagino para você também, né, é um trabalho depois poder ressignificar, rever, né, inclusive para não ficar dependente emocionalmente e uhum, até ocupando um lugar de extremo privilégio, né, e ausência de cuidado de si. Mas eu tenho muita dificuldade com a raiva, né, porque ela é difusa dentro de mim, ela vem junto, parece que com uma culpa e uma aham, tristeza, né, e aí você falou muito bem, é nomear o que é físico, o que é emocional, quais são nossas necessidades, né. Hoje eu tenho feito, eu fiz algumas formações de comunicação não violenta, e hoje eu tenho uhum, feito um trabalho bem intensivo com a CNV
no grupo de homens que eu faço parte, né, que é o Homens Essenciais. E Uhum, muito da comunicação violenta tem me ajudado a identificar o que eu necessito. Porque aí, através do que eu necessito, eu consigo meio que tatear o uhum. sentimento, sabe? Sim. Então, por exemplo, igual você falou, cansaço físico ou emocional. É, são coisas, às vezes, muito parecidas quando elas se expressam no corpo, mas é diferente, Uhum, né? E aí poxa, eu tô, sim. essa semana mesmo, nossa, eu tô precisando de parar, descansar, dormir mais. E aí que eu consigo entrar em contato com, nossa, peraí, caramba, Covid-19, caraca, pandemia, tá rolando, peraí, eu não tô só, sabe, assim, é quando eu percebo qual é a minha necessidade, que aí eu cumpro um Uhum, pouco desse meu dever de me cuidar, que eu consigo ter notícia do que está me incomodando lá no meu profundo, assim, né? O problema uhum. é olhar para as performances que acabam sendo resposta de uma não percepção de necessidade e sentimento, né? Igual você falou. Em geral, a violência é uma delas, né? E o outro é o famoso silêncio dos homens. Hoje eu vi que você fez uma postagem sobre Foi. isso. Você gostaria de falar Uhum. desse silêncio? Sim, bem, acho que tem algo que nos acompanha, né? E até contraditório quando a gente fala o silêncio dos homens, porque você vai olhar o Congresso, só tem homem, né? Você vê a presidência, homens. Quando tinha uma mulher, tiramos e colocamos quem colocamos. É, homens estão liderando o espaço público. Então, como assim o silêncio dos homens? Mas é justamente esse silêncio das nossas percepções internas, assim, o que a gente está sentindo, isso tudo que a gente está comentando e que a gente não entra em contato com isso. A gente tem uma esquiva experiencial muito forte. Acho que a gente tem todo esse padrão cultural que nos ensina que a gente deve ser feliz, deve ser confiante, deve ser eficaz. E daí a gente entra em choque. Eu que tento controlar o que está aqui dentro, eu não consigo controlar, porque ninguém controla suas emoções, assim. Eu não posso deixar de sentir raiva, não posso deixar de sentir ansiedade, mas eu posso me relacionar com isso de outra forma. E isso que você comentou da CNV, eu estou lendo agora o livro, ainda estou no comecinho, então você vou poder aprender muito mais. Mas algo que eu achei fantástico é que parte desse processo da CNV, e me corrija se eu estiver errado, é não só você parar, perceber, analisar o que você está sentindo, mas também pedir. Fazer um pedido, tipo, olha, isso aqui está me incomodando, tem como ser diferente. E isso muitas vezes a gente não faz, porque coloca essa, não vou chamar de uma dependência, mas a gente precisa dessa cooperação do outro. E a gente não é ensinado a cooperar, a gente acha que tem que ser autossuficiente, né? Seria ser, é como se fosse uma crença num sentido assim, pedir é igual a ser menos homem, né? Poderíamos Uhum, pensar numa ideia, né? E de fato a CNV vai, o pedido ele é, digamos, o ápice, né, do processo da CNV, que é justamente a gente ter a coragem de se tornar sim. vulnerável para dizer para o outro que a gente tem alguma necessidade e que se o outro puder cooperar, será muito bem-vindo, né? Hoje, Uhum, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Pedidos, quanto mais específicos, mais honestos, né? Mais autorresponsáveis, né? Eu estava com a casa, eu e a Fê, né? A gente vem acompanhando aqui uhum. a quarentena, cuidando da casa e eu dando 40 horas de aulas semanais. Nossa. E, e sem contar o grupo, né? O Homens Essenciais. Então, assim, isso já é fruto de uma Uhum, certa tendência masculina de querer fazer muito. E eu tenho ainda uma forte ligação com essa ideia do medo da escassez, né? Isso é muito forte ainda na minha subjetivação. Por uhum, outro lado, a casa precisa ser cuidada, né? E aí a gente vinha vivendo um processo em que eu estava limpando as louças e limpando a casa e cuidando da cachorrinha assim nas necessidades básicas e ela fazia a comida que ela gosta e ela faz melhor e a gente estava trocando muitos horários. E aí chegou um tempo em que a gente começou a ter que variar um pouco as atividades e de repente a louça ficou aquele imensidão de louça. E eu, em vez de falar assim, amor, você poderia
né? Hoje estou com uma necessidade de trabalho muito grande. Você poderia, por Uhum. gentileza, lavar metade da louça até hoje à noite, eu Uhum. termino. Em vez de eu falar assim, eu comecei assim, a louça tá suja, né? Aí virava o rosto assim, pois é, né? Só eu lavo a louça nessa casa, entende? E aí, no fundo, o que que eu estava Sim. fazendo? Eu estava expressando uma espécie de excesso, né, de carga da minha vida nela. E de uma maneira meio violenta, assim, né? Uma violência meio Uhum. sutil ali, né? Meio disfarçada. Até que ela me colocou, falou, ó, oh, peraí, você tá me pedindo para eu te ajudar? Opa, Uhum. Chega, leva um isso, susto, né? opa. Agora, eu fico imaginando, né? Você que teve esse trabalho com os jovens, que esse fenômeno se expressa de um modo distinto no universo da escola, né, ou no universo jovem, né? Como que ele se expressa nessa questão? Então a gente já falou aqui da, da dificuldade de pedir, a gente já falou de um certo embotamento emocional que nos impede de identificar muitas vezes os sentimentos. A gente já Uhum. falou aqui de uma certa tendência à violência, né, de um aprendizado violento, de performar a violência. A gente falou de, enfim, a gente falou de várias coisas. Como é que isso se expressa lá entre os jovens ou no ambiente escolar, hein, João? Como é que você observou isso nas suas pesquisas, na sua Uhum. experiência clínica? Só um parênteses antes de chegar nisso, porque é um ponto que eu acho tão importante até para compartilhar aqui no que você tocou em relação à vulnerabilidade, né? Pensando como é difícil a gente se colocar vulnerável, mas como a vulnerabilidade ela conecta as pessoas. Até pensando no meu próprio processo terapêutico, esse mais recente, com tudo isso da paternidade, teve as primeiras sessões, meio que aquilo, não, tô sentindo isso, mas sou bem. Daí a minha psicóloga foi dando aquelas cutucadas, cutucadas, e teve uma sessão que ela conseguiu e foi. Me abri assim, e foi uma das mais fortes, mais intensas. E no final ela olhou para mim e disse: Eu acho que eu nunca me senti tão conectado com você quanto eu tô me sentindo agora. Obrigado por mostrar isso para mim. E aquilo para mim foi tipo, e foi isso, é eu entrar em contato com essa vulnerabilidade, eu expor isso, fez com que ela também me acolhesse, mas a nossa relação virou outra. Então, como a vulnerabilidade aproxima as pessoas, enquanto esse ideal que às vezes a gente quer mostrar, isso de buscar sempre o nosso valor pelo nosso desempenho, eu tenho muito disso, fui muito ensinado assim, isso acaba afastando, né? Você vê aquela pessoa que pode ter um currículo Lattes incrível, mas será que alguém que você chamaria, ô, vamos tomar uma cerveja, vamos sentar e tomar um café? Claro que em contextos pós-pandemia, né? Mas a vulnerabilidade ela é muito importante e a gente muitas vezes menospreza. E entrando então nessa questão dos jovens, como que tá isso? Acho até difícil responder porque o universo que eu abordei na minha pesquisa, eu acho que ele é meio diferente porque eram adolescentes que toparam participar de uma pesquisa sobre masculinidades. Não posso generalizar, mas acho que se eles aceitaram falar sobre isso, então talvez já tenha um outro olhar, ou então uma abertura maior a essa discussão e tudo mais. É, claro que a questão dessa masculinidade hegemônica aparecia e muitas vezes não tinha. Eles colocavam. Quando eu perguntava assim, gente, o que é ser homem para vocês? Tinha muito essa visão do homem enquanto provedor, trabalhador, às vezes esse homem muito agressivo, militar, por exemplo, ou então com armas de fogo, tudo mais, isso aparecia. E quando eu trazia do tipo, mas e aí, o que vocês querem para vocês? Algo até não posso deixar de mencionar isso e acho que também me tocou de novo como nossas histórias se cruzam, foi quando eu comecei a falar com ele sobre paternidade. Tipo, e aí, como que é o pai de vocês? Eles relatavam pais muitas vezes assim, é presente, meu pai é trabalhador, não deixa faltar nada aqui em casa. Mas e a relação entre vocês, como que é? Eu não converso com meu pai. Meu pai, ele não fala comigo. E qual que é o tipo de pai que você quer ser? Eles trazem o oposto. Eu quero ser um pai que está ali pro meu filho, eu quero ser um pai carinhoso, eu quero ser um pai cuidadoso. E foi até curioso o relato de um que falou que o pai dele era assim, muito frio, muito distante,
E ele que teve que ir lá e pedir, tipo, pai, vem comigo aqui na esquina, tipo, na banca, sei lá. E esse aí da banca se tornou um espaço para poderem conversar, compartilhar do dia, poder falar de como que estavam, se estava gostando de alguém, como que era, poder se expor um pouco mais, trazer esses pedidos muitas vezes, né? Isso foi algo que apareceu que eu achei bem interessante. Muito legal, muito legal. Até o meu pai entrou aí agora no bate-papo. Salve, salve, meu pai. Entrou no perfil da minha mãe, eles devem estar assistindo juntos. E uma pessoa também perguntou qual é o tema, né, da live. A live é sobre resistências e potencialidades da terapia para homens, né? Como quando homens vão à terapia, o que ocorre, quais são as dificuldades. E o João, tá, gente? Então, recapitulando para quem está chegando, ele tem um trabalho, né, de pesquisa e de inserção assim na área clínica com homens. Ele fez uma pesquisa com jovens, né, e contou agora uma questão muito interessante a sua experiência, porque olha só, eu estou há um ano desenvolvendo um trabalho num grupo, né, de vivências terapêuticas e rodas de conversa para homens. A gente se inspira muito nessa ideia que vem lá da Maria da Penha, de grupos reflexivos, só que a Maria da Penha está discutindo uma questão mais educativa e uma Sim. ressocialização e de justiça, né? E ali eu tô com um grupo de pessoas que chega por livre e espontânea vontade, homens de diferentes trajetórias. E, cara, dos grandes não ditos, a gente sempre tem uma dinâmica em que a gente vai tentando trazer para o campo aberto os não ditos, como se a gente estivesse tentando Uhum. dar voz para as emoções reprimidas. Isso é claro, depois de um amplo processo que a gente vive lá, né? São vários encontros. E uma das coisas não ditas muito profundas no discurso desses homens é a ausência afetiva dos pais. Não é uma ausência, digamos, uma ausência física necessariamente, mas é a ausência afetiva. Travou aí, João? Você está por aí? Está me escutando? Lucas, é uma travada aqui, não sei se aconteceu com mais alguém. Você pode repetir? Sim, vamos lá. Vamos lá. Aqui travou também. Vamos lá. Muitos dos homens que participam do grupo, né, de vivências terapêuticas e rodas de Uhum. conversa que eu tenho facilitado, junto com dois outros parceiros, falam de não ditos, né? O que são esses não ditos? A gente faz umas vivências onde a gente tenta trazer aquilo que está guardado, como se fosse uma expressão dos sentimentos guardados, né? E aí muita gente vai lá na sua relação com os pais, principalmente com o pai, né? E fala de uma certa ausência afetiva. Não é necessariamente Uhum. uma ausência física, mas é isso que você tocou. É assim aquela falta de um diálogo, Uhum. é do tipo, tá tudo bem? Pô, não, não tá, né? Muitos relatam assim que quando conversa com seus pais, o pai afirma que sempre tá tudo bem, que assim, dificilmente revela uma fragilidade. E Uhum. quando revela, revela de um lugar de fracasso. Então, com muita vergonha e dificuldade de revelar. Uhum. Teve um relato que me tocou muito também, né? Esse relato eu posso falar porque teve a permissão da pessoa com quem a gente interagiu e eu não vou falar o nome dela. Um rapaz que nos contou que durante a infância ele tinha uma paixão enorme pelo pai. O pai era um cara muito fisicamente, né, digamos, musculoso e Uhum. fazia tudo. Era o modelo do herói, mas muito rígido, violento às vezes, né, e não expressava emoções, né. Então não tinha falado eu te amo para o filho. E aí esse filho fala que a primeira vez que ele escutou um eu te amo foi no enterro do avô. Então o avô morreu, né? Eles estão no enterro e aí o pai vem, abraça ele e fala assim: "Eu te amo, meu filho". E aí Uau. esse menino diz que nesse dia ele sentiu um misto. Ele estava triste pela perda do avô, mas ele ficou muito feliz pelo abraço Uhum. e o eu te amo do pai. E ele tem até hoje uma certa dificuldade de elaborar aquele momento, né? E é um cara hoje adulto, né? Já se desenvolvendo na vida profissional e com muitas dificuldades ainda
com essas memórias do passado. É como se dentro dele ainda existisse essa criança afetivamente carente, né? Uhum. E essa é uma história que ela, na minha visão, eu acho que ela é meio que sintomática de muitas experiências de homens. E aí eu queria caminhar com você para o diálogo agora sobre isso. É um tema sensível, mas é um tema relevante, né? A gente fala, de fato, homens ocupam um lugar de privilégio na nossa sociedade, vêm sendo os que mais cometem violências contra si próprios e contra todas as Sim. outras pessoas, principalmente contra as mulheres e pessoas LGBT. A gente jamais deve passar pano em cima desse assunto, né? E, Uhum. inclusive reconhecer que esse papo que a gente está tendo e os estudos de gênero surgem das demandas dos movimentos feministas. No entanto, né, como homens que somos, ocupando este lugar, hoje a gente se coloca a refletir também sobre aquilo que está por trás do silêncio dos homens, aquilo que está por trás da violência dos homens. E aí eu queria te perguntar e trocar uma ideia com você sobre isso, né? Como, né, você pensa que a gente pode lidar com esse lugar de dar um espaço terapêutico e aprofundar num lugar de disposição dos não ditos, de reconhecimento das emoções, de construção dos afetos, sem deixar a crítica, né, aos comportamentos machistas de lado. Esse é um limiar aí que eu tenho estudado muito, mas eu queria escutar a sua opinião, tá? E sabendo que já não tem uma resposta. Uh, que pergunta! Realmente nem sei como responder e acho que não, realmente não tem uma resposta. Por um lado, dar esse acolhimento, né, que é importante para poder se expressar, mas também não virar você passar o pano e tipo, não, é isso daí, pobre homens, porque não, a gente vê os dados e estão aí. Então, acho que o reconhecimento, saber disso, que olha, sim, não é eu não sou machista, sim, eu sou machista porque a nossa cultura é assim, eu fui criado assim. E esse processo de ir contra tudo que nos foi ensinado é difícil e a gente vai se pegar cometendo falas machistas. E acho que então ter essa abertura do tipo, eu sei que eu tive uma criação assim, minha história é assim, eu posso errar, eu vou errar, mas o que que eu faço diante desse erro? Posso negar e não é isso, você entendeu errado, isso é mimimi, ou eu vou falar realmente, pô, foi mal, vacilei. E ter realmente esse reconhecimento. E aí, tipo, até algo que apareceu na pesquisa da Bianca Mayumi, que eu vi que participou da live com Uhum. você semana passada, né? Isso. Apareceu também na minha, que eu acho que é importante de trazer, é como muitas vezes nós homens, a gente vai tendo essa abertura, começando a questionar mais isso, quando a gente ouve as mulheres, quando elas vão Perfeito. trazendo toda essa luta feminista, trazendo o impacto dessas falas, tudo isso vai fazendo com que a gente vai tendo, muitas vezes, algumas vezes, não sei, trazendo essa abertura. Então, de novo, também não quero colocar aqui a responsabilidade das mulheres ficarem nos educando. Eu acho que a gente tem que tomar essa consciência, tem que buscar espaços abertos, acolhedores e críticos, porque tem muitos grupos terapêuticos, ou então de homens, que têm o trabalho que só reforçam mais estereótipos, né? Mas ter essa percepção de, olha, eu posso errar e diante do erro eu vou ouvir o que essa pessoa está me colocando e tentar mudar, não repetir isso. Sim, é isso, né, que você falou. Eu tava, enquanto você falava, eu fui baixando aqui só para ver os Uhum, comentários, né, para depois a gente também dar conta um pouquinho dessa interação. Mas me vem também, sabe, João, além desse reconhecimento, é um lugar bem sutil, é um lugar bem desconfortável. uhum, Eu acho que o desconforto ele é necessário para uma certa uhum, disposição de ressignificar os velhos modelos, né? sim, Se a gente é sujeito imerso num sistema cultural, é óbvio que a gente vai ser atravessado por esse sistema, é óbvio que o machismo opera através de todos nós, uhum, inclusive das mulheres, mas muito mais dos homens, né? sim, Porque eles acabam, todos os homens acabam sendo muito privilegiados por essa estrutura que
pretende se dizer superior, né? O homem como superior às mulheres. Mas eu fico pensando aqui nesse lugar, né, do desconforto. Até que ponto, né? E esse eu acho que é um debate, né? Um debate, por isso Uhum. que a gente está aqui batendo papo. Até que ponto esse desconforto, muitas vezes também, hoje, no mundo contemporâneo, tem sido utilizado como um mecanismo, digamos, de culpabilização, né, dos homens em alguns sentidos que para muitos são culpados por várias práticas e outros de uma maneira talvez menos explícita. Eu sei que eu estou tocando um ponto sensível, viu, gente, que está aí me escutando. E aí, eu gosto, em vez de ficar na teoria, eu gosto de ir para a prática. Eu fiz uma enquete e eu recolhi algumas frases de que homens se sentem incomodados de escutar de outras mulheres ou de outros homens por serem homens. E aí eu queria que a gente pensasse junto a essas frases. Olha só. Uhum. E aí tem a ver com essa discussão que a gente está falando do desconforto da mudança, que envolve, por um lado, crítica, mas por outro, acolhimento, né? Sim. Então, olha só. Alguns homens falam assim, eu me sinto, digamos, exposto quando eu me coloco a minha vulnerabilidade e as pessoas ficam me fazendo chacota de mim. E aí esse cara dizendo que ele, em algum momento, ele compartilhou que ele estava com uma baixa libido e que ele não estava conseguindo, né, digamos assim, ter Uhum. uma relação sexual. E aí a mulher chegou para ele e falou, olha, desse jeito não dá, né? Porque sem sexo não vai rolar. E Uhum. você, enfim, você tem que se garantir como homem, senão a fila vai andar. Uhum. Ela falou isso para ele, e aí ele disse que ele viveu um jogo ali muito difícil, porque ele estava fazendo justamente o exercício que lá no grupo a gente sugere que seja feito, né? Sim. Que é falar um pouco da vulnerabilidade e abrir esse espaço, né? Inclusive de pedir ajuda. Ele falou que ele Uhum. pediu ajuda. Ele falou, olha, me ajuda, vamos pensar junto, vamos tentar aqui de outra forma e tal. E aí disse que sofreu uma grande rejeição. Então, esse é o primeiro caso. Vou falar do segundo caso. Segundo caso, o rapaz chega e fala que, diante das dinâmicas de relacionamento, ele trabalha muito, faz muitas coisas na casa dele, ele quem paga as contas, etc., todo aquele papel, né, do provedor, mas que ele também estava cada vez mais ocupando os lugares da casa, dividindo as tarefas, e que, na verdade, ele estava sentindo uma alta carga, e eles não eram pais, né? E aí, um belo dia, ele falou para a mulher, falou, poxa, se você não me ajudar, assim não vai dar. E aí ele ficou muito nervoso. E ela disse para ele que ele estava sendo muito violento e que aquilo era um sinal claro de violência e que ele, então, tipo, tinha que reconhecer que ele estava num lugar de privilégio. Eu concordo 100%, tá, com a fala dela. No entanto, a gente está trazendo aqui uma dinâmica do indivíduo, tá, gente? A gente está saindo da Sim. dinâmica do coletivo. Bem, tem outros casos que eu trouxe aqui, né? Essa cobrança por prover, enfim, essa zoação com a ineficácia sexual e com essa coisa meio de acusar, de colocar o dedo na cara do cara e falar, ó, você é um machista, você está sendo violento e tudo. Mas, aparentemente, nesse caso que eu estou discutindo aqui, existia uma intenção legítima do cara, não é nem intenção, existia uma prática legítima de um outro lugar, não do lugar hegemônico, né? Uhum. E aí, né, cara, aí é quando minha cabeça explode, sabe? Porque é como lidar, né? Tem um caminho terapêutico, mas tem um caminho social e coletivo. Uhum. E eu queria trazer esses casos para você pensar junto comigo, né? O que você pensa dessas dinâmicas? O que você achou desses casos? Interessante. Realmente entra numa linha muito tênue. Tenho até o receio de falar alguma besteira, mas vamos então para esse olhar micro agora, sem Sim, considerar o macro, né?
Você falando, me veio na cabeça uma psicóloga que eu sigo, que eu conheço, que tem um trabalho muito legal, no caso na análise de comportamento, linha teórica que eu me identifico, mas ela também faz pontes com o feminismo, e teve um momento que é a Larissa Portela. Daí ela teve um momento que ela falou num curso que ela estava dando do tipo, quando meu marido lava a louça, um lado meu pensa, sim, vai lá lavar a louça, você sujou, lave. Mas por outro eu penso, se eu quero manter este comportamento, eu tenho que reforçá-lo, ou seja, eu tenho que, não sei, vou agradecer ele para ele sentir que ao eu fazer isso, eu ganho esse reforço, eu vou estar agradando minha esposa, minha casa vai estar limpa, vou querer manter este comportamento. Aqui estou num behaviorês, né? Foi mal as trocas teóricas e tudo aqui. Mas eu acho que isso é interessante, eu vou chamar isso de uma biscoitagem estratégica, pode ser? A gente dá um biscoito para os machos porque, né? Mais estratégico do tipo, beleza, você tá fazendo isso, que bom, mas não vem querer pagar do desconstruidão. Mas assim, continue fazendo isso, que você tá num caminho legal. E às vezes não tem essa biscoitagem, né? E a minha preocupação, de novo, nesse olhar micro se a pessoa fez isso e o comportamento dela foi punido, ela foi criticada, ela foi, é, sei lá, exposta de alguma forma, será que ela vai querer fazer isso de novo? E algo também que a gente tem que estar atento a pessoa vai deixar de fazer isso ou vai deixar de falar sobre isso? Não sabemos, tem essa questão aí. Talvez ele então aprenda com essa pessoa, não possa falar sobre isso. Eu posso continuar sentindo, mas aí eu vou buscar em outro lugar. Perfeito. Nossa, interessante. Preciso estudar mais de análise de comportamento. O pessoal até perguntou aqui, né? Larissa Portela, da UDF. Isso, Isso, exatamente. legal. Ó, tô vendo aqui algumas perguntas e até me lembrei que eu fiz uma enquetezinha aqui, né, no meu perfil, e aí um rapaz me perguntou o seguinte, que ele queria saber da gente uma discussão sobre a sexualidade mesmo, masculina, como é difícil falar sobre sexo sem parecer machista, segundo ele, Uhum, e queria que a gente debatesse um pouquinho, né? Eu vou falar algumas ideias aqui que eu penso, pensando também nessa associação com o tema da terapia, tá? Aí uhum, é o que eu vou falar e aí você depois, né, complementa. Se a gente for pensar, existe um texto famoso, né, que fala que a masculinidade brasileira, né, a masculinidade e a feminilidade, ela tem muito mais a ver com a posição assumida nos atos sexuais do que exatamente com os papéis esperados de gênero. Eu sei que uhum, isso é uma reflexão do Parque, lá de 1989, tem toda uma discussão que pode questionar esse tema, mas ele fala uma discussão interessante, fala assim, o homem é visto como aquele que penetra, ou aquele que, né, então existe uma expectativa, muitas vezes, do alinhamento sexo, gênero, desejo, né, o homem uhum, tem pênis, logo é homem, logo é heterossexual, e aquele que é ativo. Muitos, né, homens buscam a terapia no campo da sexualidade quanto vivem fragilidades sexuais, né, como a ejaculação precoce, sim, a impotência, né? O Pedro Maia, que trabalha comigo lá no Homens uhum, Essenciais, ele é um fisioterapeuta que especializado nesse tema, né? E ele recebe muitos homens com essa crise. Aí ele vai dizer que subjetivamente esses homens estão extremamente fragilizados, porque eles se sentem menos homens, eles são aqueles, então, simbolicamente, que não penetram. uhum, Quando eu penso no diálogo sobre o sexo, uma das coisas que mais poderia ser frutífera é falar sobre o sexo, uhum, né? Para todos, assim, eu acho que terapeuticamente falar sobre sexo, falar sobre os desejos, fantasias, inclusive sobre as dificuldades, no meu ponto de vista, seria altamente construtivo para todos. No entanto, né, respondendo ao rapaz que fez a pergunta, a gente tem que entender que a gente é atravessado por uma corrente de padrão cultural do machismo, que é estrutural na nossa sociedade, e que pressupõe, então, que homem é o que penetra, é o que domina. E a gente uhum, vai olhar as representações, as várias tecnologias de gênero, né, como a pornografia mainstream,
não é só um homem que penetra e domina, o homem ele é violento. Então, Sim. o discurso acaba sendo, muitas vezes, muito próximo dessa violência, a gente vai aprendendo desde cedo. Então, assim, eu pudesse responder a esse rapaz, pensando, inclusive, dentro desse binômio fragilidade e potência, como que a fragilidade leva o cara a pedir ajuda e como a potência é expressa publicamente, eu acredito que todo e qualquer papo sobre sexo que se coloca no sentido de vangloriar o seu desempenho, de colocar-se no lugar de quem faz, de quem domina, de todo esse qualquer diálogo nesse sentido, ele acaba reproduzindo o machismo. E ele acaba sendo Uhum. violento e vai gerar muito mal-estar nos diálogos com homens, entre homens e mulheres, ou entre homens e outras pessoas, LGBT, enfim. Uhum. Né? Eu acho que a comunicação, do meu ponto de vista, é um treinamento a ser feito dentro de uma perspectiva terapêutica. Não precisa ser necessariamente, igual você falou, uma biscoitagem e tudo, embora também eu acho que pode ser estratégico, mas Uhum. é um processo de autoconsciência, sabe? É um processo de Uhum. autoobservação, de autoconsciência e de posicionamento. Eu, Lucas, né, posso falar que dos últimos 2, 3 anos para cá, definitivamente tomei uma posição, que é não rir de piadas sexistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, assim. E quando alguém fala de sexo para se vangloriar, eu não critico, mas eu faço uma cara, Uhum. ou eu mudo de assunto. Se é num ambiente em que eu posso me expressar de uma maneira livre, eu me posiciono, olha, não gostei, por favor, não fala assim. Uhum. No entanto, eu falo pra caramba sobre sexo, né? Uhum. E eu acho que é super saudável e bem-vindo, né? Não sei o que que você pensa, né, João, nessa coisa sexualidade masculina, diálogos, fragilidades. Uh, Bem, sexualidade acho que culturalmente já é um tabu, começa por aí. A gente já não fala muito disso, né? Daí quando você adiciona a questão da masculinidade, de falar sobre a masculinidade que foge desse discurso que você mesmo colocou, do tipo, me vangloriando, quantas eu já comi, aquele papo bem tosco, bem agressivo mesmo, aí sim que os não ditos permeiam, né? Eu acho que, bem, falar depende muito de uma relação de confiança. Eu acho que é importante fazer esses pedidos do tipo, se você está sentindo uma carência, você gostaria de experimentar algo diferente, se você não está satisfeito, é importante pedir ajuda. Tem gente que está aí disposta a te escutar, a te acolher. Acho que também tem que ter um pouco essa noção de com quem eu posso conversar. Se está numa relação monogâmica, a princípio, sua parceira, seu parceiro deveria ser essa pessoa, porque é com quem, eu presumo, você está lá se relacionando. E os dois deveriam ter essa abertura. Até quando a gente vai ver a questão, que nem que você comentou, da pornografia, a gente é ensinado que o sexo é de uma forma, mas daí quando vão perguntar para as mulheres quantas atingem o orgasmo, são pouquíssimas. A gente não está sabendo agradar nossas parceiras, nós homens heterossexuais tendo relacionamentos com mulheres, né? Então, a comunicação é zero. E acho que começar a quebrar isso é importante, é desafiador. E, de novo, acho que também tem que ter um espaço de abertura. E nem sempre acho que a gente está preparado para ter essa abertura, ou para se expor e para ouvir também, né? Perfeito, com certeza. Até alguém perguntou, né, como lidar com ambientes extremamente masculinos, né? Não existe receita de bolo, né? Mas eu acho que isso que o Uhum, João está colocando, assim, tem um. Eu parto do ponto de vista que se a gente está tendo todo esse papo e buscando trazer para dentro da nossa construção pessoal uma certa ressignificação, é muito bom que eventualmente a gente se posicione mesmo uhum, criticamente, né? Se coloque mais dentro, dependendo do tipo de linguagem que a gente usa, com muita exigência, muito apontamento, a gente uhum, gera mais contra-resistências do que consciências. Então eu vou muito dentro de um diálogo, bem antropologuês mesmo, né? Eu sou daquele que gosta de escutar, de fazer pergunta, e aí aos pouquinhos vou deixando as minhas deixas quando é possível. Alguns ambientes, gente, não adianta a gente querer transformá-los de uma hora para outra. Eles já estão uhum. totalmente colonizados.
né? E aí é um exercício de talvez até selecionar os ambientes que a gente frequenta. Sim. Tem barbearias hoje que são super legais. Não são Uhum. mais aquelas velhas barbearias do machão e que só se fala de mulheres, de prostituição e de, enfim, política e futebol, né? Uhum. Mas tem outros ambientes, gente, que são exatamente a reprodução da masculinidade hegemônica, né? É a caricatura. E aí Então a eu, por gente vê. exemplo, Ah, evito. Fala, pode falar. fala, pode falar. Não, não, que isso Eu, que eu. particularmente. E tá um delay aqui. Vai, Lucas, você. Não, eu só tô falando isso, que eu, particularmente, eu evito, né? Mas pode, vai, agora é sua vez. Também evito, mas aí vem a outra face do silêncio dos homens, né? Não é só o silêncio sobre as nossas emoções e tudo mais, é também um silêncio diante da violência cometida pelo outro, porque Sim. denunciar isso na hierarquia de gênero e tudo mais, a gente desce, como assim? E muitas vezes a gente se cala. E até um trabalho que nós, enquanto homens que queremos uma sociedade diferente, a gente tem que ter um trabalho difícil. Eu já me peguei muitas vezes me calando, mesmo diante disso. Às vezes colocar e falar, cara, eu não entendi por quê. Por que que isso é coisa de viado? Como Sim, assim? perfeito. E começar a questionar. É cumplicidade, é isso mesmo. Silêncio entre os Isso. próprios homens. E acho que eu perdi o fio da meada. Mas, lembrei. Então, acho que quebrar esse silêncio é importante. Se a gente ainda não se sente muito pronto para esse confronto, eu acho que espaços que nem esse que você está promovendo de grupos terapêuticos para homens, que tem esse olhar crítico, que traz isso em discussão e que também dá essa abertura, é muito importante. Muitas vezes a gente acha que a mudança vai ter que ser de cima para baixo, tipo, o governo Uhum. vai decidir que pronto, agora o Não. machismo é crime. E não, acho que a gente que tem que começar a formar esses grupos, começar a fazer esses diálogos, formar principalmente grupos de homens, né? Para começar Uhum. entre nós, rever nossas amizades, fortalecer amizades com outros homens, muitas vezes. Isso eu também já refleti na minha própria história, justamente por não me identificar com essa masculinidade muito agressiva, me distancio completamente de ter amigos homens, né? E começar a encontrar em homens uma fonte de apoio que tem uma mentalidade parecida, que dá para ter essa troca, dá para a gente virar, cara, isso que você falou não foi legal, é muito importante, não só em termos Uhum. afetivos, assim, nós enquanto pessoas, nossas emoções de crescimento, da nossa autoestima, tudo mais, mas até sociais, né? Não, perfeito. Olha, João, eu estou olhando aqui, é provável que a gente esteja chegando no final. Infelizmente, viu, gente? Esses papos, Uhum. eles têm um lado bom e ruim. Eles se tornam interativos, mas eles têm um limite. Tem algumas pessoas que falaram várias coisas, mas eu quero, assim, fechar. Acho que o João trouxe um ponto, assim. O diálogo que eu acho que a gente está construindo, ele não é um diálogo do tipo, como fazer isso? Uhum. Protocolos de ação. É um diálogo onde a gente tem que ter essa percepção. Tem espaços de escuta e tem espaços de posicionamento, né? E eu acho que a gente pode, inclusive, pensar diante de novos diálogos, mas eu acabei de ver que está faltando 1 minuto e 50. Então, eu quero só terminar agradecendo e queria que você finalizasse dizendo assim, aonde as pessoas, então, podem te encontrar? Quem quiser ir à Uhum. terapia com o João Holanda, como é que faz? Bem, agora sou novo nesse mundo do Instagram profissional. Tem um Instagram profissional que é joãogeolanda.psi, PSI. Daí pode encontrar lá. Acho que é o meio mais fácil. Então, se quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, fica super à vontade. E agradecer também aqui mais uma vez. Foi muito bom. Muito bom, cara. Obrigado. Eu sei que você precisou se desdobrar por causa do cuidado, né, como pai. Mas agradeço. Eu acho que foi muito rico. Acho que esses diálogos eles vão construindo aos poucos essa rede. Eu vejo Uhum. pessoas que estão participando aqui que já estão em rede. Eu agradeço, né, a audiência. E quem quiser conhecer um grupo terapêutico com vivências, né, terapeutas, rodas de conversa, que é crítico, que faz diferentes práticas, é o Homens Ponto Essenciais, né, eu faço parte. E aqui o projeto Masculinidade está trazendo alguns debates acadêmicos, Derrubei tá, aqui, foi gente? mal. E a gente vai ter um curso online aí do dia 20 a 25 de julho,
que vai ser uma espécie de introdução a discussões sobre gênero, sexualidade, raça e relações de poder dentro do debate de masculinidades. A live vai ficar salva, beleza? No IGTV. E eu vou colocar lá o link, os contatos do João para quem quiser ir lá seguir ele. João, valeu, meu querido. Obrigadão, Tamo hein? junto. Com Valeu, galera. certeza. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.